Olá pessoal, aqui é o Hélio da Insist e eu estou fazendo essa pequena apresentação aqui para o pessoal do Aula de Gestão, apenas para compartilhar com vocês como, ao longo do último ano, alguns dos nossos clientes conseguiram aumentar em mais de 300% a satisfação dos clientes deles nos atendimentos técnicos, tanto internos quanto externos, de uma maneira bastante simples, que você consegue aplicar aí também no seu negócio, uma metodologia super prática. Então, sendo bastante prático, esse aqui, para quem não conhece ainda, é o sistema Insist. Eu vou fazer um acesso apenas para conseguir exemplificar bem para vocês como isso foi possível. Eu estou aqui, claro, numa base de dados de testes, né, para a gente poder fazer isso. Mas vejam, rapidamente aqui, eu consigo acessar os dados da empresa e da filial em específico, e por departamentos e períodos, enfim, projetos. Isso já é um padrão dentro dos sistemas Insist. Agora, focando especificamente na questão do atendimento, o que ocorre é o seguinte: esse ponto de conseguir aumentar a satisfação dos clientes em mais de 300% ao longo do ano se deu com uma solução bastante simples. Se a gente vier aqui, por exemplo, em ordem de serviço, eu consigo mostrar caso prático, que foi o que mais aconteceu com esse grupo de clientes e foi realmente impressionante. Até nós que nos surpreendemos com os resultados quando a gente olhou para os relatórios. O que ocorre é o seguinte: bom, aqui nós estamos dentro de atendimento. Aqui nos sistemas Insist, nós temos o conceito de chamado. Então, imagine o seguinte: o seu cliente te ligou, fez um chamado, ele está com um problema técnico qualquer, a sua equipe abre um chamado e, a partir do momento que esse chamado está aberto, vamos imaginar que você seja um prestador de serviços na área de segurança eletrônica e, eventualmente, você consegue fazer o acesso remoto para verificar como é que estão os equipamentos do cliente, alguma coisa assim. Então, esse chamado ele se desdobra numa ordem de serviço interna. Alguém da área técnica tenta resolver essa questão criando uma nova ordem de serviço relacionada a esse chamado, e vamos imaginar que, durante essa análise técnica, remotamente, se identificou que o problema precisa que um técnico vá pessoalmente no cliente resolver. Essa primeira ordem de serviço é fechada, o chamado permanece aberto, porque o problema que o cliente reportou não foi resolvido ainda, e é aberta uma nova ordem de serviço para que um técnico de campo possa ir lá até o cliente atender. Se você estiver usando o Insist Mobile, é claro, quando essa ordem de serviço de campo é aberta e atribuída a um técnico, ele recebe imediatamente lá no dispositivo móvel, no celular ou no tablet, aquela ordem de serviço, de onde quer que ele esteja. Mas muito bem, focando exclusivamente aqui na ordem de serviço, e, e claro, falando especificamente do que nos fez criar esse vídeo aqui para falar sobre esse aumento impressionante de 300%, mais de 300%, no, na satisfação dos clientes, dos nossos clientes. Então, imagine o seguinte: olha, nós temos aqui a ordem de serviço e os nossos clientes, obviamente, eles têm aqui o motivo daquela chamada, eles têm aqui algumas informações da área técnica, onde se coloca diagnóstico, procedimentos, observações, propostas vinculadas, equipamentos, enfim, uma série de informações. Mas a cereja do bolo e que fez esse aumento impressionante foi isso aqui, olha, o envio de protocolo por e-mail. Em todas as nossas ordens de serviço existe esse botão, onde o operador ele pode escolher clicar e o cliente recebe um protocolo daquela ordem de serviço ou daquele chamado. Mas também existe uma maneira disso acontecer automaticamente. Então, imagine, o seu cliente entrou em contato, pediu para abrir um chamado e, a partir do momento que aquele chamado está aberto, ele recebe um protocolo automaticamente por e-mail. Por e-mail, porque é a maneira mais prática de manter o cliente informado sem ficar importunando ele no WhatsApp, por exemplo. Ele é informado ali por e-mail e, claro, o e-mail ele acessa
na hora e local que ele bem entender, de acordo com a conveniência dele. A grande sacada que houve aqui é a seguinte: aliás, foram dois pontos importantes. O primeiro deles é a satisfação do cliente relacionada à transparência. Em processos mais complexos, onde, como esse que eu citei, abre-se um chamado que abre uma ordem de serviço interna e que eventualmente se desdobra numa outra ordem de serviço externa, em processos dessa grandeza, acaba que o cliente fica sem informação sobre o que está acontecendo, quais são os desdobramentos. E para ter esse acesso, normalmente ele tem que entrar em contato com a sua equipe para saber o que está se passando. Eventualmente ele fala com um atendente que não sabe exatamente o que está acontecendo, há um desencontro de informações, e aí o nível de satisfação vai gradativamente caindo. Nesse formato, onde o cliente recebe o protocolo, ele tem a opção de acessar ou não os protocolos, saber o que está acontecendo e vai criando ali todo o histórico. E isso gerou um aumento grande de satisfação dos clientes, porque justamente eles começaram a se sentir prestigiados. Nossa, eh, a resolução do problema às vezes é complexa, mas a cada novo avanço, a cada novo passo, eu fico sabendo o que está acontecendo. E claro, aí nós temos outros aspectos mais relacionados a questões internas, a organização interna do negócio. Vamos imaginar o seguinte: o seu negócio é pequeno e você não tem todos os processos bem alinhados ainda. O que alguns clientes nossos fazem é usar efetivamente o botão para fazer envio do protocolo. Então ele escolhe em que momento ele envia esse protocolo, em que circunstâncias e para qual ordem de serviço ele quer enviar o protocolo, né? Justamente porque, como não está muito organizado, eles estão se preparando ainda, às vezes, se isso estiver no piloto automático, a cada passo que aquela ordem de serviço avança, o cliente recebe um protocolo. E se o processo estiver sendo mal feito ainda, não estiver bem estruturado, vai expor isso para o cliente. O cliente vai eventualmente perceber que, mas pera, esse processo aqui está todo estranho, o que que acontece? O que está acontecendo com isso aqui que não tá evoluindo direito, né? Então, o efeito colateral positivo que o uso do protocolo vem gerando nos clientes, sobretudo aqueles que têm uma operação ainda que não está bem alinhada, é justamente fazer com que os profissionais envolvidos naquele atendimento comecem a seguir processos simples, fáceis de seguir, mas com metodologia, com uma sequência que permita que aquele atendimento seja feito da maneira mais rápida possível e, claro, garantindo uma satisfação do cliente em todo o processo. Então, essa é uma grande sacada. Se você já usa de alguma maneira, um controle das suas ordens de serviço, seja no Excel ou em qualquer outra ferramenta, pense a respeito da hipótese de utilizar protocolos, nem que você faça isso manualmente, mande um e-mail manualmente, mantenha o cliente informado durante todo o processo, que isso cria um elo de ligação entre a sua área técnica e de atendimento e o cliente que tem grande valor. E veja, praticamente não custa quase nada ou nada você ter esse cuidado extra com os clientes, não é? E claro, se eventualmente você não tem um sistema onde você controla isso, se por acaso você já está enxergando que esse é o momento de você passar a ter esse tipo de controle, dentro dos sistemas Insist, nós temos essa ferramenta e, como você pode ver, é bastante simples de utilizar e, é claro, se adequa desde microempresas até pequenas e médias, eh, com ou sem equipes externas de técnicos, fazendo ou não utilização, inclusive de ordem de serviço mobile que você instala aí nos celulares da sua equipe técnica para facilitar e simplificar toda a troca de informações entre os membros internos e externos da sua equipe. Então, fica essa dica, é a dica do protocolo, a transparência com os teus clientes nos atendimentos técnicos e, além do protocolo, é claro, a ideia de utilizar o uso do protocolo em cada etapa
para que se crie uma sequência de ação e essa sequência seja seguida por todos os membros da sua equipe técnica, o que vai, evidentemente, eh, trazer benefícios para o seu cliente e, claro, o seu cliente vai conseguir reconhecer isso e, aumentando a satisfação, aumenta a retenção. Clientes satisfeitos sempre indicam as empresas para os amigos, enfim, e para o seu network de um modo geral. Vale a pena olhar para isso, porque é um processo bastante simples, dependendo da condição em que o seu negócio estiver hoje, não precisa alterar quase nada na operação para que isso aconteça, e é muito prático. E claro, eu te convido para conhecer as soluções Insist, e se fizer sentido para você, vai valer a pena você adotar eh, as ferramentas. Esse aqui é o site da Insist, onde você pode saber muito mais a respeito de tudo isso. E eu aproveito ainda, tá, voltando aqui, mostrar que não se trata só de ordem de serviços chamados. Tem toda uma gama de soluções dentro da mesma aplicação que você pode gerenciar todas as outras áreas do seu negócio de maneira realmente simples e realmente prática. Mas focando na coisa do atendimento, aplique no seu negócio a partir de já. É essa ideia de gerar protocolos, de preferência protocolos automáticos, que informem o seu cliente, mantenham o seu cliente informado sobre tudo que está acontecendo, de uma maneira simples, prática e rápida. E é isso. Por hoje é só. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.